A graça e a paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Está aqui em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 1 ao 3, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, versículos 2, e viram os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que conheceram. Versículo 3, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias são 120 anos. Meus amados irmãos, aqui a gente vê nessa passagem de Gênesis, no capítulo 6, versículo 1 ao 3, o Senhor, devido à iniquidade, devido ao pecado, devido ao pecado que se agravou muito, porque nós temos que convir que essa terra que nós temos hoje não é a terra que Deus criou. Esse corpo que nós temos não é o corpo que Deus criou. Então, alguma coisa aconteceu, Então, devido ao pecado de Adão e Eva, a desobediência ao Senhor, o pecado entrou e contaminou, Contaminou toda a humanidade. E a terra foi amaldiçoada. Então, o Senhor e o pecado foi se agravando. Cada dia que passa, o pecado se agravando. Então, o Senhor diz aqui que os filhos de Deus, O que quer dizer os filhos de Deus? Os filhos de Deus são descendentes de Sete, Os descendentes de Sete. E as filhas do homem são os descendentes de Caim, Então, os filhos de Deus se contaminaram com as filhas do homem, que são a descendência de Caim. Aí começou a iniquidade, multiplicou a iniquidade, o assassinato, o apetite desordenado sexual. Assim, então virou uma pouca vergonha. É como nós estamos vivendo hoje, nos mesmos dias que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo os dias de Noé, meus amados irmãos? Então o pecado ele tem se agravado muito. Então o mesmo que aconteceu na época de Noé, devido ao pecado ter se agravado muito e o Senhor desfez a terra com o dilúvio, o mesmo vai acontecer com nós, Porque devido ao pecado ter se agravado, o pecado ele está muito pior do que os dias de Noé hoje. O pecado ele está muito pior, ele se agravou muito mais. Então, meus amados irmãos, nós estamos vivendo no final de todas as coisas, Aqui em Gênesis 6,13, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a mim, perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que desfarei com toda a terra. Gênesis 6,14. Faze para ti uma arca de madeira de cofer e farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Então, meus amados irmãos, devido o Senhor ter visto o pecado da época de Noé ter se agravado muito, o Senhor viu justo a família de Ló, a família de Noé. É o único que ele viu justo naquela geração, foi a família de Noé, Então o Senhor viu que eu estava justo perante o Senhor na obediência, e o Senhor pediu para eles fazerem uma arca, porque o Senhor ele ia enviar o juízo sobre a face da terra, Então o Senhor ia enviar o juízo sobre a face da terra. O que representa a arca hoje para nós? A arca hoje é Jesus, O Senhor ele está nos avisando que o juízo virá. O juízo que virá é a grande tribulação,
né? É a grande tribulação. Então o Senhor, Ele quer nos livrar da grande tribulação, que é a arca, como correspondente tipifica a arca. A arca hoje representa Jesus. Quem estiver na arca vai ser livre da grande tribulação, né? Então nós temos que estar com Jesus, nós temos que entrar na arca. Nós temos que preocupar, nós já estamos no final de todas as coisas, né, meus amados? Nós temos que preocupar com a nossa salvação. O bem mais precioso que nós temos é a nossa salvação. Se eu vivo 40, 50 anos, 60 anos, eu vou viver só os 60 anos e depois. Então o maior bem precioso que nós temos hoje é a nossa salvação. Nós temos que preocupar com a nossa salvação, onde nós vamos passar a eternidade. E só Jesus tem a salvação, só Jesus tem a eternidade para nós. A palavra do Senhor é bem clara, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o único caminho que nós temos é Jesus. Não tem Maria, nem João, nem São José, estátua nenhuma de imagem de escultura não pode salvar, só Jesus. O Senhor é bem claro na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Aqui em Gênesis 2:6, diz assim a palavra do Senhor: e um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, meus amados irmãos, aqui de Gênesis até o capítulo 6, nunca caiu uma gota de chuva na terra. No Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 6, nunca caiu uma gota, nunca choveu, nunca caiu uma gota de chuva na terra. Então o Senhor diz aqui, Gênesis 2:6, e o vapor, porém, subia da face da terra e regava toda a face da terra. Então subiu um vapor e regava toda a face da terra, né? Então, até o capítulo 6 de Gênesis, não houve uma gota de chuva na face da terra, né? Então, porque aí eles viam que Noé estava construindo, estava fazendo a arca, que o Senhor pediu para ele fazer a arca, e eles pensavam que esse Noé está doido, isso é um louco, isso é um fanático, né? Eles pensavam que Noé era um fanático, um velho caduco, um fanático, um louco. Como que ele vai fazer uma arca se nunca choveu, né? Como que ele vai fazer uma arca? Porque o povo pensava, os antediluvianos, como que ele vai fazer uma arca se nunca houve chuva na face da terra? Esse homem está louco, esquizofrênico, ainda fazer uma arca desse tamanho, para que estudo, né? Então eles pensavam que Noé era louco. Então o mesmo que pensava que Noé era louco, naquela época, fanático, obcecado, é o mesmo que pensa de nós. Nós somos os Maranata, nós estamos alertando a nação de um juízo que vai vir sobre a face da terra, que é a grande tribulação. Só que o povo hoje, ele nos tem como louco, como fanático. Ninguém acredita que Deus vai enviar um juízo sobre a face da terra, né? Mas assim como eles pensavam que Noé era louco, que nunca choveu, aí o povo, a gente fala hoje sobre arrebatamento de igreja, o povo fala que a gente é louco. Deus nunca arrebatou ninguém. Como é que vai acontecer arrebatamento? Então é a mesma coisa que acontecia nos dias de Noé. Nunca choveu, como é que Noé vai fazer uma arca? Isso aqui nunca choveu na face da terra. Como aqueles antediluvianos falavam, né? Então, meus amados, aqui em Gênesis 7:1, diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a sua casa na arca, porque tem visto justo diante de mim nesta geração. Então veja bem, o único que o Senhor achou justo, que o Senhor achou justo daquela toda geração, foi Noé. A única família de Noé foi a única família justa que o Senhor viu naquela geração. O resto era tudo geração perversa. Então, meus amados, Deus, ele não está preocupado com quantidade. Deus não está preocupado com igreja cheia, com igreja cheia de gente. Deus está preocupado com qualidade. Ele quer um cristão fiel que sirva Ele em espírito e em verdade. Ele não está preocupado com igreja cheia. Deus, ele nunca preocupou com isso. Tanto é que aqui no dilúvio ele viu que só Noé
que vivia justo perante ele, e ele guardou Noé do juízo, que foi o dilúvio. Ele guardou Noé e sua família. Então Deus ele não está preocupado com quantidade, ele está preocupado com qualidade. Não pensa que essas igrejas cheias que a gente vê hoje, as igrejas da teoria da prosperidade, que só falam em dinheiro, não pensa que isso aí está agradando a Deus, não. Deus quer aquele crente fiel que adora ele em espírito e em verdade. Né, meus amados irmãos? Em Gênesis 7,4 diz assim: porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a face da terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então o Senhor pediu para Noé entrar na arca, ainda esperou mais 7 dias para ver a atitude daquele povo, se ele se arrependesse e entrava na arca, que Deus ia salvar. E Deus queria um arrependimento daquele povo para salvar aquele povo. Só que não partiu nenhum arrependimento daquela geração perversa, daqueles antediluvianos. Né? Quer dizer, Deus ainda ele teve uma misericórdia de 7 dias, né, para que aquele povo se arrependesse e entrasse na arca. Mas foi em vão, né, meus amados? Foi em vão, ninguém se arrependeu. Então, meus amados, hoje nós estamos vivendo na misericórdia de Deus. Deus ele nos deu um tempo aqui na terra, e esse tempo ele está chegando ao fim. Ele quer que nós entremos na arca. Que representa Jesus, né? E esse tempo está esgotando. Mesmo nós estamos vivendo já numa misericórdia de Deus. Deus ele deu um prazo para nós aqui na terra, e esse prazo ele está findando. Então, muitos hoje nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, que o arrebatamento está iminente, como nós estamos vivendo a última fase da última igreja, a igreja de Laodiceia. Então o arrebatamento está muito iminente. Nós estamos vivendo a última fase da última igreja, que é a igreja apostata, a igreja de Laodiceia. Rico sou, não tenho falta de nada. Então o arrebatamento da igreja está muito iminente. Nós falamos, pregamos sobre o arrebatamento. Eles têm nós como louco, nós somos taxados como louco, como esquizofrênico, como uns lunáticos, como fanáticos. Né? Mas o mesmo que aconteceu na época de Noé vai acontecer, que o Senhor disse que ele vai voltar como tivesse na época de Noé, como tivesse nos dias de Noé. Nós estamos vivendo piores que os dias de Noé. Nós não estamos vivendo dias de Noé, nós estamos vivendo pior do que os dias de Noé. Né? Aqui em Gênesis, meus amados, 7:11, diz assim a palavra do Senhor: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Versículo 12: houve chuva sobre a face da terra 40 dias e 40 noites. Então, meus amados, naquela hora que começou a chover, os antediluvianos viram que Deus ele não brefa. Ele cumpriu com a sua palavra. Deus ele não brefa. Naquela hora, aqueles antediluvianos devem ter batido um arrependimento neles, só que já era tarde demais. Já era tarde, não podia mais fazer nada. O juízo já foi decretado e foi lavrado, e começou o juízo. Então, eu creio que bateu um arrependimento muito grande. Eles lembraram da que Noé falaram para eles. Eu creio que Noé pediu para eles se arrepender, pediu para eles ajudar a fazer a arca. Vocês me ajudem a fazer essa arca, e vocês também, quando o Senhor enviar o dilúvio, antes de o Senhor enviar o dilúvio, vocês entram para dentro da arca e vão ser salvos. Só que eles não deram crédito à pregação de Noé. Então, aqui em Gênesis 7, 11, 12, diz que quando o Noé entrou, que findou os 7 dias, que o Senhor teve mais 7 dias de misericórdia, a água começou a descer de cima. A Bíblia diz que a água descia de cima para baixo e emergia de baixo para cima. As fontes dos abismos se romperam. Então era água de baixo para cima e água de cima para baixo. Então o Senhor ele cumpriu com a sua palavra. Então nós estamos vivendo hoje nos últimos dias. Mas só que muitos não estão dando crédito à palavra do Senhor.
né? Muitos têm como pessoa é louca, falam em arrebatamento. As igrejas hoje não falam sobre a volta de Jesus, não falam sobre arrebatamento, falam só sobre prosperidade, sobre vida nessa terra. Mas o Senhor, ele não fez carne e veio à terra para pregar prosperidade, para prometer casa, carro para ninguém. Ele veio nos tirar da condenação eterna. Como Adão perdeu, e o Senhor veio nos resgatar. O Adão, ele perdeu para Satanás, e o Senhor se fez carne e veio à terra para nos resgatar de volta, para nos resgatar de volta para ele, cravando ali a sua morte na cruz do Calvário. Ele fez aquilo por nós, para nos salvar da condenação eterna, que devido ao pecado de Adão, nós estávamos todos condenados ao inferno. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, que é muito grande, como ele teve 7 dias de misericórdia aqui, ele também ele se fez carne e veio à terra, ele se comoveu, ele entregou a sua vida por nós. Só que muitos estão negligenciando isso, não estão dando valor do sacrifício de Jesus. Então nós já estamos vivendo na misericórdia do Senhor. O Senhor deu 120 anos para aquele povo se arrepender e entrar na arca. O Senhor, ele nos deu 6.000 anos para nós se arrepender e entrar na arca, que a arca hoje representa Jesus. Só que o povo está negligenciando. Nós já passamos os 6.000 anos. Então nós já estamos vivendo na misericórdia do Senhor. Nós estamos vivendo como aqueles 7 dias de misericórdia. A qualquer momento a trombeta vai soar, o Senhor vem nos retirar. E a partir do momento que o Senhor nos tirar aqui do arrebatamento, aqueles que estão aguardando o arrebatamento, vai iniciar a grande tribulação. Vai fechar a porta da graça e abrir a porta da grande tribulação. E vai começar 7 anos de grande tribulação na face da terra, que nunca houve e jamais haverá dias como esse. Assim como o Senhor prometeu que ia enviar o dilúvio em Gênesis, para aquele povo, para aquele diluviano que nem chovia naquela época, eles não acreditaram. Então hoje é a mesma coisa. Eu sou o Deus que anuncia o fim desde o princípio. O mesmo que aconteceu na época de Noé vai acontecer com nós. Só que vai ser pior, que o Senhor diz lá em Mateus 24, 21, que nunca houve e jamais haverá dias como esse. São 7 anos. São 7 anos, mas vão parecer uma eternidade. A partir do momento que aconteceu o arrebatamento da igreja dos santos, vai abrir a porta da grande tribulação. E são 7 anos de sofrimento. Então o Senhor hoje te convida para entrar na arca, para vir para Jesus. Porque está chegando um tempo de grande tribulação na face da terra. Medite nessa palavra e fique